você voltasse tão cedo assim, pela repercussão que teve sim, mas assim, falei, ele vai demorar um pouquinho, mas você está aqui de volta, viu? Parabéns. Muito obrigado, Tarcísio, a Lu também que me convidou, a todos que estão aí atentos aí à Rádio Porto Brasil. É um prazer mais uma vez poder estar aqui e assim somando para nossas informações aí. Bom, na sua experiência como psicanalista e médico integrativo, né, você vai falar sobre a saúde mental do diagnóstico ao tratamento. Quer dizer, quando a pessoa recebe, né, a informação, você tem que trabalhar a mente e depois falar o tratamento. Como é que se dá esse processo? Ok, é importante primeiro nós falarmos sobre um nome chamado psicossomático. São doenças psicossomáticas. Geradas pela mente, muitas das vezes. Exatamente, Tarcísio. Primeiro passo, a doença psicossomática, elas são doença física que foi desencadeada pela mente. O que acontece? Aí a gente tem um primeiro passo em compreender que a nossa mente ela pode produzir doenças anatômicas no corpo. Nisso aí você pode encaixar a hipocondria? Com certeza. Está mais que encaixada, né? Isso. Pessoa que acha que está doente fica. Isso, a ideia do que o que a gente pensa, a gente produz, ela é muito lógica, né? Falando sobre a nossa realidade atual. Então, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente aceita, acredita, o corpo vai corresponder de tal forma. Pois é, então vai somatizando, que é o termo, né? Exatamente. Por exemplo, você pode falar do tipo de comportamento, de sintomas que a pessoa... Ela tem que estar de fora ver, ou até a própria pessoa não se dá conta, né? Que ela está nesse processo. O primeiro passo para nós compreendermos que existe uma dificuldade emocional ou psicológica é primeiro você não aceitar. Né? Então, quando você vê alguém falando assim, eu não vou passar pelo um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, eu não sou doido, aí já está o ponto de que ele precisa se entender. No mínimo, emocionalmente, ele não está tão equilibrado assim. Pois é, aí você já vai diagnosticando, né? Exatamente. E o que fazer para quem a pessoa que não aceita isso? Como se trabalha isso? De convencer que ninguém é obrigado a nada, né? Exatamente. O primeiro passo é a informação. Então, eu trabalho de uma forma um pouco minuciosa. A pessoa vem, eu conquisto a confiança da pessoa, começo a explicar, falar sintomas, dificuldades, ela, eu passo por isso, eu tenho isso. Por exemplo, eu sinto um queimor estomacal, eu sinto uma arritmia cardíaca, meu intestino trava, meu intestino solta. Aí eu começo a falar de ansiedade, assimilar a doença psicossomática na parte anatômica do corpo, ela mesma fala, então eu sou ansioso. Então aí a gente começa a poder trabalhar melhor. E no contexto aí das pessoas com deficiência, o que mais você tem notado que acontece da doença psicossomática, ser gerada pela mente, e que você trabalha e trata em relação ao caso da pessoa com deficiência, o chamado PCD? Isso. Um dos pontos mais expressivos que nós entendemos que é uma doença psicossomática, ela vem da ansiedade crônica ou aguda e ela afeta exatamente a coordenação motora. É aí que chega, né, nesse ponto. Exatamente. Então, o ser humano tem um pico tão alto de ansiedade que além dos colapsos que ele começa a ter, como arritmia cardíaca, queimor estomacal, pânico, ele começa agora a travar o seu corpo, ele começa a chegar no estágio de não controlar mais o seu braço, a sua perna, e aí entra a dificuldade da coordenação motora, que pode paralisar também, né? A pessoa fica travada, como dizem, né? Exatamente, vem um tique também nervoso, Tarcísio, né? O famoso sexto, tique nervoso, né? O hábitos, né? Como pulsões do braço, né? O balançar da perna, os olhos que não param de bater, né? O roer as unhas, e aí vai avançando. A pessoa numa condição de deficiência física, até por a questão dela se ver numa situação dessa, até ter, não vou dizer aceitação, mas se adaptar, ela passa também por essa ansiedade, né? Passa, toda dificuldade emocional, ela tem um gatilho de 3. Então você começa com ansiedade, aí você tem a frustração, porque a ansiedade te faz você pensar, imaginar coisas que muitas das vezes não é real, você se frustra. Por você se frustrar, você pode entrar no estado de pré-depressão ou depressão. Então vem ansiedade, frustração e depressão. Pois é, então agora a gente vai para aquela... E o tratamento? Ok.
Falando sobre tratamento, existem diversos fatores que nós conseguimos atingir positivamente tanto a mente como o corpo de técnicas naturais. Mas é importante eu alertar sobre o uso da droga, que são os remédios genéricos, que quanto mais precocemente você procura um profissional da saúde mental, mais rápido e melhor é a chance do tratamento. Às vezes chega paciente para mim, Tarcísio, que é irreversível cuidar dele com as minhas técnicas naturais. Por quê? Tanto tempo usando a droga, o remédio, o tarja preta, que eu não consigo mais reverter. Aquilo já alterou o DNA, o sistema imunológico dele e a coordenação motora de uma tamanha forma que é um pouco irreversível para nós. Um pouco, mas não totalmente. Não totalmente, porque tem que ter esperança, né? Então a esperança ela não pode morrer. Olha, que maravilha, entrevista show. A pessoa que pediu que você voltasse está aqui no histórico. Aqui, ó. Olha que legal. A Anja falou assim, entrevista maravilhosa, volte de novo, Israel Matos. Tá sendo show de entrevista, porque aí ela recebeu agora. Obrigado, boa tarde para você. Não, essa aqui chegou agora. Que maravilha, aplausos, entrevista, show. Obrigado. Vou saber o nome dela, ela tá gravando o áudio aqui. Então, Sim. falando do tratamento aí, como é que tem sido isso na fábrica do C para você ter trabalhado nisso? Pronto, a fábrica do C, ela entra de uma forma assim, muito especial, como eu disse da outra vez. A Lúcia atentou em cuidar do emocional dos seus ali, colaboradores, daquelas pessoas que fazem parte da fábrica do C. O primeiro passo de você poder conversar, dialogar com ela e poder trabalhar com técnicas naturais é importante. Por exemplo, a acupuntura, a auriculoterapia, os pontinhos na orelha, você consegue controlar a coordenação motora. Ansiedade também. A ventosa, aqueles copinhos que coloca na pele. Então, eu desenvolvi... Aquilo é coisa de chinês, a técnica chinesa, asiática, né? verdade, Asiática, viu, Tarcísio? Ventosa eu já vi poucas vezes, de vidro, né? Exatamente, de vidro, copinho de plástico. Hoje eu desenvolvi um tratamento para ansiedade através da ventosa. Quando nós falamos de ventosa, que é a técnica natural milenar, a gente imagina somente o relaxamento muscular. Então, hoje, cientificamente provado, nós conseguimos trabalhar exatamente a ansiedade através da ventosa com aplicação nos pulsos, né? Uhum. Então é importante. Tem jogador famosíssimo, é milionário, que usa essa técnica, viu? Que eu já vi. Tem dinheiro, mas está aqui também, você pode aplicar. Na psicanálise, né? Então, que você também conhece. Deixa eu passar nesse seu recado aqui da ouvinte, que o código é 11, viu, Luciene? Deve ser de São Paulo, mas deve estar morando aqui. Boa tarde, Tarcísio. Eu sou a Beth aqui de Trancoso. Trancoso. Faço acompanhamento psiquiátrico, psicológico já há mais de 10 anos, eu e meus filhos. E realmente passei por uma fase difícil da minha vida com a ansiedade. E hoje, ouvindo essa entrevista com esse médico aí, fiquei surpresa de ver como é real os sintomas de quem tem ansiedade generalizada. E várias vezes fiquei realmente travada, eu ficava um lado do meu rosto, inclusive hoje ele é torto quando você olha, porque a ansiedade era tão grande que travou, é como se eu tivesse tido um derrame facial em um lado da minha face. Parabéns aí, acho que o mundo precisa ver mais entrevistas como essas e ter um olhar mais empático com as doenças psíquicas, físicas e é isso. Tá bom, legal, né? Bom que chegou, bateu, né, na pessoa. Bom, você depois vai passar o seu contato, não vai? Sim, vou passar. Guarda aí, dá tempo pro o pessoal quer muito saber. Luciene, você teve um tempo aqui afastada ao vivo do programa, nesse meio tempo você coordenou e tudo, o que você queria dizer? Fica à vontade. Assim, eu quero dizer, né, primeiro agradecer aqui ao Israel, que eu chamo assim de Israel com tanto carinho, que eu acho ele muito próximo da gente. É um médico que está ali próximo das famílias, sempre atento a nos ajudar. E assim, eu vejo também essa questão que nem todas as pessoas têm acesso à fábrica do C, acesso a essas terapias que a gente está tendo hoje. E a gente precisa melhorar os serviços do CAPS. Os CAPS estão necessitando de uma inovação. Por quê? O medicamento não é tudo, a gente precisa também dessas terapias. Enquanto aqui o Israel fala, eu ficava imaginando aquelas mães que me ligam no desespero
sem saber mais o que fazer com o seu filho. E por que a gente não tem esse tipo de serviço pelo SUS que poderíamos ter, né? Saúde pública, política pública, né? Exatamente. Utilidade pública, como esse rapaz está fazendo aqui. Não é o SUS, é ele, porque ele tem o consultório dele, precisa sobreviver, mas acha um tempo para ajudar a fábrica do ser, né? Verdade, isso é muito bom. E no mais também, nós estamos aí mesmo esse tempo que eu fiquei em casa, né, de atestado, mas eu não parei de trabalhar, porque o nosso corpo pode até parar, mas a mente não pode. Tá certo. E a gente tem tido grandes avanços, nós estamos vendo aqui no município a aprovação da lei do óleo de cannabis pelo SUS. Agora é uma outra luta que a gente vai iniciar para liberar. Estamos vendo a questão da matrícula antecipada para os estudantes com deficiência nas escolas. Então, quem tem filhos com deficiência, vão até as unidades escolares fazer a matrícula dos seus filhos, porque é até sexta-feira essa matrícula antecipada. Tá certo. Doutor Israel, seu contato aí. Pronto. O meu WhatsApp é o 73982383120. Pode me chamar lá, que eu estarei à disposição para estar dando aí atenção, tirar qualquer dúvida ou informação. Tá certo. Então até a próxima. E sempre bem-vindo aqui, como os outros convidados. A gente tem outros também que a gente vai achar um tempo aqui, porque essas entrevistas rendem muito. É quase um podcast, só não é podcast porque é o tempo, senão seria 40 minutos, mas em breve vai ter aqui. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.